O edifício Joelma foi construído na cidade de São Paulo e lançado em 1971. Com 25 andares, o edifício ficou conhecido no mundo inteiro por um acidente que ocorreu em 1º de fevereiro de 1974. O incêndio matou 188 pessoas e deixou mais de 300 feridas, uma das mais marcantes tragédias nacionais. A repercussão foi imensa. Desde o fatídico dia, profissionais de comunicação de vários países intrigados com o que acontecera criaram algumas vertentes sobre o fato. No Brasil, o espiritismo tinha um esclarecimento para o assunto. O médium Chico Xavier, já reconhecido desde então pela credibilidade dos seus relatos, escreveu o livro Somos Seis. A obra trazia 6 histórias, frutos de cartas psicografadas, cujos personagens seriam 6 jovens que faleceram no incêndio. Anos mais tarde, mais precisamente em 1979, o diretor de cinema Cléry Cunha resolveu produzir o filme Joelma, 23º Andar, baseado na obra de Chico. No filme, a personagem Lucimar, que trabalhava em um dos escritórios do Joelma, juntamente com seu irmão Alfredo, é uma das vítimas. Sua mãe, Lucinda, fica muito abalada com a tragédia. Alfredo conseguira escapar com vida. Dona Lucinda ficou muito perturbada e foi aconselhada a procurar Chico Xavier para ter informações sobre a filha. O médium psicografou algumas mensagens e cartas de Lucimar. Com o passar do tempo, Dona Lucinda havia compreendido que a filha não tinha morrido, e sim passado para outro plano espiritual. Isso um dia aconteceria com todos os humanos. Chico Xavier tinha o hábito de realizar chás beneficentes no centro da cidade de São Paulo, com o intuito de se aproximar mais das pessoas. Assim, os interessados tinham o privilégio de receber de seus entes queridos alguma mensagem de paz, amor, sabedoria. Chico Xavier não se cansava em dizer que as pessoas possuem a sua escolha, o seu livre arbítrio, mas que toda ação gera uma reação, toda causa tem um efeito. As pessoas devem amar ao próximo, não ser tão intolerantes, tudo tem a sua consequência. E que se aqueles que não compreendessem o Evangelho e continuassem a prejudicar o próximo, a natureza, o mundo iria se autodestruir. Algo muito parecido com o que vemos nos dias de hoje. Filha, neste momento o seu irmão já encontrou o seu corpo físico. E sua mãe está a caminho de um hospital, na esperança de revê-la ainda na sua vida física. E você tem permissão para avisá-la. Eu irei, vovô. Não chore, minha filha. É preciso que você se mantenha calma e forte para fortalecer o seu irmão e a sua mãe. Principalmente a sua mãe. E se de repente você recebesse uma carta vinda de um parente ou amigo já falecido? Qual seria a sua reação? A comunicação com o mundo dos espíritos é possível? Você acredita que a alma pode retornar em outro corpo? Esta e outras perguntas que povoam a mente de milhares de pessoas acalmam e confortam até hoje famílias no mundo inteiro. Cartas psicografadas, mensagens vindas dos mortos.
Dúvidas para alguns, conforto para outros. Manifestações de fé em todo o planeta se dirigiam para uma única pessoa. Seu nome, Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. Considerado o maior médium da história humana, nascido em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Chico, segundo alguns biógrafos, manifestou sua mediunidade pela primeira vez aos 4 anos de idade. 13 anos mais tarde, com o falecimento de sua madrasta e a insanidade de sua irmã por conta de obsessões espirituais, Francisco foi aconselhado por um amigo a estudar o espiritismo. Sua primeira obra veio em 1931, quando psicografou a obra Parnaso de Além Túmulo. No ano seguinte, esta obra foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. Houve uma grande repercussão na imprensa e na opinião pública. 2 décadas depois, Chico lança uma de suas principais obras, Nosso Lar. Foi o seu livro mais vendido e divulgado por todo o mundo, ocasionando um apelo popular com proporções incalculáveis. Esta obra teve uma versão adaptada para o cinema brasileiro este ano, com um grande recorde de público. O maior médium de todos os tempos morreu em 30 de junho de 2002, aos 92 anos de idade, decorrente de uma parada cardiorrespiratória. No dia do seu falecimento, uma câmera filmava os últimos momentos de Chico. De repente, uma luz é capturada e, no instante, segundo os médicos, houve uma melhora no seu estado de saúde. O mistério permanece até hoje. Seu filho adotivo, Eurípides dos Reis, disse que a luz foi um sinal do mundo espiritual. Não tenho nenhuma dúvida que houve do mundo espiritual, como se diria, uma nova etapa, um novo tempo de vida para o nosso querido Chico. Chico Xavier não cansava de dizer que gostaria de passar para o plano superior em um dia em que o povo brasileiro estivesse feliz. E 30 de junho de 2002 foi a data em que o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial de futebol. O esporte mais apaixonante, apontado pela população. Ao todo, foram 451 livros psicografados, sendo 39 publicados após sua morte, por um dos maiores expoentes do espiritismo, Francisco Cândido Xavier. A produção do programa Pinga Fogo, um programa de televisão vinculado pela extinta TV Tupi, convidou o médium para uma participação no ar ao vivo, retransmitido em rede nacional, coisa pouco comum para as emissoras televisivas da época. O programa, com previsão inicial para 60 minutos de duração, acabou por se estender por mais de 3 horas. A impressionante repercussão junto à audiência levou a emissora a repetir o convite, indo ao ar na noite de 21 de dezembro do mesmo ano, uma edição especial de fim de ano com o médium. Desta vez, o programa acabou por estender-se por 4 horas. A audiência estimada foi de 20 milhões de brasileiros. Em ambas as ocasiões, o médium respondeu a queima-roupa pergunta de alguns dos jornalistas mais conceituados do meio, como Saulo Gomes, Reale Júnior, além do intelectual católico João Escandiburgo e do cientista Hernani Guimarães Andrade. E o Mundo Repórter volta daqui a pouco. Fique por aqui, voltamos já.